Mais uma vez nós estamos aqui, nós vamos estudar hoje um assunto importante. Nós vamos estudar hoje sobre o livramento do povo de Deus do tempo de angústia de Jacó, dentro da Bíblia e dentro do espírito de profecia. Por que eu estou usando bastante o espírito de profecia? Está chegando o tempo, está chegando o dia no qual o reavivamento da igreja terá lugar. E esses estudos vão ajudar o povo de Deus a estudar tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia está sendo esquecido no nosso meio. Hoje, estudaremos dentro da Palavra de Deus e dentro dos testemunhos do Espírito de Deus sobre o livramento do povo de Deus do tempo de angústia. Oremos? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por toda a bênção concedida. Perdoa nossos pecados, Pai. Nos livra do mal e da condenação eterna pelo sangue precioso, derramado por Jesus na cruz do Calvário. Muda o nosso coração, nos ajude a fazer a Tua vontade e nos conceda o Teu Santo Bom Espírito. Desvenda os mistérios da Tua Palavra diante de nós e que através da profecia o Senhor possa desvendar os mistérios do futuro e nos fortalecer para esse tempo que está chegando. Te pedimos e te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quando a gente vai para Jeremias, pegue a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 30, e o versículo 7 diz assim: que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. A profecia revelou um período de angústia nos últimos momentos da história. Mas também faz uma promessa. A promessa do livramento. Aí diz assim: ele, porém, será livre de livramento, livre dela. Dela o quê? Do tempo de angústia. Se a gente vai para Daniel, capítulo 12, e o verso 1, que fala do tempo de angústia, você vai perceber que fala também do livramento. 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aí vem a promessa. A profecia revelou um tempo de angústia como nunca houve. Com medo ou com coragem, preparado ou não, nós vamos passar por esse tempo de angústia. Então não tenha medo, porque Jesus está com você. Tem gente que não prega sobre essas coisas porque diz que está causando terror. Aí, qual é o melhor? Você ser pego prevenido pelo tempo de angústia ou pego desprevenido? Aí aqui diz: haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, vem a promessa, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então a profecia mostra, revela o período, que haverá um período de angústia, um tempo de angústia como nunca houve, mas revela também e promete, o livramento do povo de Deus desse tempo de angústia. Até o próprio Cristo falou indiretamente, até um pouco indireto, sobre o livramento. Ele fala sobre o tempo de angústia, o tempo de aflição, e fala também sobre livramento, usando outras palavras. Mateus capítulo 24 e o verso 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais, e nem haverá jamais. Ele usa a mesma expressão do anjo Gabriel, só que lá o anjo Gabriel fala tempo de angústia como nunca houve, aqui fala tempo de tribulação como nunca houve. Certo? Aí ele fala do tempo do livramento. Ele diz assim no verso 22: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo ou liberto, certo?
mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Bom, por que abreviados? Vai ser marcado um dia, vai ser marcado uma hora, para começar, né, para todo mundo morrer. Só que o livramento ocorrerá antes, né? Já pensou se ocorresse depois? Todo mundo morreria, né? Então, Deus, na sua sabedoria, vai livrar o seu povo antes dos homens matarem, porque nenhum filho de Deus deve morrer entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Deus será honrado pela transladação deles vivos, né? Bom, aqui a gente viu sobre as passagens que falam tanto do tempo de angústia, como também do livramento. Eu quero ler aqui uma passagem para vocês sobre esse período crítico que nos espera. Nós vamos ler umas passagens do grande conflito sobre o livramento, né? Vamos ler uma passagem aqui sobre esse período crítico do tempo de angústia e vamos partir para o livramento. São profecias que logo terão lugar, que se cumprirão e é nos nossos dias. Precisamos nos preparar para esse evento terrível. Aqui diz, página 626, dentro do capítulo Aproxima-se o tempo de angústia. Fala assim, ó. Quando o decreto promulgado pelos os vários governantes contra os observadores dos mandamentos lhe retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Você entendeu essa passagem aqui? Quando o decreto promulgado pelos vários governantes lhe retirar a proteção do governo, abandonando o povo de Deus nas mãos daquele que lhe deseja a destruição, deixa eu explicar aqui. Vai ser marcado uma data, esse decreto aqui é o decreto de morte. Vai ser marcado uma data, um tempo fixo. Ellen White, no Profetas e Reis, diz que será o decreto de morte que vai ser assinado contra o remanescente, já dentro do período do tempo de angústia, será muito semelhante. Dentro do período não, porque é esse decreto que vai causar o tempo de angústia. Será muito semelhante ao decreto que foi assinado pelo rei Assuero nos dias de Esté contra o povo judeu. Lá foi assinado, você lembra? Foi assinado no dia 13 do primeiro mês do ano. O decreto foi assinado para aniquilar, matar, destruir todo judeu. Em todas as províncias, eram 127 províncias. O povo de Deus estava espalhado em todas essas províncias. E a data marcada para matar todo mundo num só dia foi no dia 13 do último mês. O decreto de morte no tempo de Esté foi assinado no dia 13 do primeiro mês, aí passou 11 meses, e no dia 13 do 10º mês era o dia marcado. Devia entrar em vigor. Dentro de um dia eles matariam todos os judeus. E Deus, na sua providência, livrou seu povo e aqui também ele vai livrar. Então vai ser muito semelhante, vai ser marcado um dia. Quer ver, veja aqui, para nós entendermos, né? Você pode ver que em todas as mensagens falando sobre esse período crítico, fechamento da porta da graça, derramamento das pragas, tempo de angústia e o decreto de morte, a gente está se utilizando de uma passagem muito especial aqui no Primeiros Escritos. Eu vou ler ela de novo. Está no capítulo Selamento. Para a gente encaminhar. Por que eu leio sempre ela? Talvez o vídeo, quando chegar a hora das pessoas buscar esses vídeos, talvez a pessoa que assistiu o vídeo anterior não vai assistir esse. Ou talvez quem assistir esse não vai assistir o anterior. Então eu vou ler novamente. Aqui diz assim. Estas pragas, falando do derramamento das 7 últimas pragas, que ocorrerá depois do fechamento da porta da graça. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos. Saiu um decreto para matarem os santos, que é o decreto de morte. O que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então
todos os santos clamaram com agonia de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Deixa eu explicar aqui. Deixa eu colocar aqui, eu vou ler, daqui a pouco eu vou ler essa passagem uma vez, a última parte, para nós extrair uma outra resposta. Aqui está dizendo que as pragas vão começar a cair. Começam a cair, né? Aí os ímpios vão dizer, olha, é Deus irado. Vamos assinar um decreto agora para matar todo mundo. Aí eles assinam um decreto apontando um tempo exato para matar todo mundo. Certo? Quando o povo de Deus ficar sabendo de que uma data foi marcada para matar eles, então eles são mergulhados num tempo de angústia, que é a angústia de Jacó. Por que a angústia de Jacó? Porque é muito semelhante à experiência amarga que Jacó teve quando ele retornava para a casa de seus pais, né? Com medo de ser assassinado, tanto ele como sua família, pelo seu irmão, que vinha contra ele com 400 homens, né? Então, eles são mergulhados nesse tempo de angústia. Esse período crítico, essa data marcada, leva o povo de Deus a clamar dia e noite pedindo livramento. Senhor, livra-nos. Não deixe o teu nome ser desonrado pela nossa morte. Livra-nos dia e noite, dia e noite, dia e noite. Aí vem uma pergunta que Jesus Cristo fez. São Mateus, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. São Lucas, desculpa aí. São Lucas, capítulo 18, encontrei. É uma pergunta que Cristo fez sobre esse período aqui esse período do tempo de angústia, que vai levar o povo de Deus a clamar dia e noite por livramento. Aí ele fez a seguinte pergunta, capítulo 18 de Lucas, e o versículo 7, ele diz assim, ele perguntou, depois ele dá a resposta. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Cristo viu, né, em visão, ele era um profeta, ele sabia que o povo de Deus vai ser mergulhado num período crítico da história, da sua história. Período esse que vai levar eles a clamar dia e noite por livramento. E aqui Cristo disse, será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Embora pareça demorado, por que pareça demorado? Quando a gente examina o decreto do rei Assuero, passou poucos meses e logo Deus deu a resposta para os judeus, né, de que eles deviam lutar pela sua vida. Se não tivesse feito isso, se ele tivesse demonstrado demora em defendê-los, já que o decreto foi assinado no dia 13 do primeiro mês, já pensou se eles passassem o tempo todinho e somente lá por perto do dia 13 do 10º mês ele se revelasse? Seria quase um ano de sofrimento. Aqui, Cristo disse que parece que Deus, né, parece demorado em defender o seu povo. Por quê? Porque nós vamos ver que vai chegar no dia, gente, no dia marcado. Vamos supor, vai ser marcado para o dia 10 de janeiro, às 6 horas da tarde, que lá diz que é durante uma noite. Só um exemplo. Vai chegar exatamente no dia 10 e Deus não livra. Ele vai livrar bem pertinho quando os homens já estão preparando. Então, ele pergunta, será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí o verso 8 ele responde, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Como o tempo de angústia é um tempo de prova da fé, aí ele diz, depressa, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aí ele faz uma pergunta que ele não deu resposta. Contudo, quando vier o Filho do Homem,
achará porventura fé na terra? Graças a Deus, a profecia diz que vai achar, né? Então, nós temos aqui Cristo afirmando que Deus vai ouvir as orações do seu povo, que clama de noite e vai fazer justiça. Então nós vamos ver agora como será essa justiça, como será o livramento do povo de Deus. Aqui no Grande Conflito, a página 634, aliás, 635, logo no início do capítulo, o livramento dos santos, diz assim: quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Ponto. Eu quero dar uma pequena pausa aqui. Como vai ser isso? Qual é esse real sofrimento que o povo de Deus vai enfrentar? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma passagem que vai nos ajudar a entender. Na página 626. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade retirar a proteção do governo daqueles que guardam o sábado, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio nas fortalezas das montanhas. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. O povo de Deus serão escravos, tratados como escravos, certo? Os amados de Deus passarão dias penosos em prisões, sentenciados à morte, aparentemente deixados a morrer nos escuros e fétidos calabouços. Nenhum ouvido humano lhe escutará os gemidos, mão humana alguma estará pronta para lhe prestar auxílio. Esse é o período crítico que o povo de Deus, no qual o povo de Deus vai passar, vai sofrer. A prisão, página 627, a prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial. Eles estarão lá, mas estarão orando dia e noite por livramento. Vamos ver como será esse livramento? Eu já comecei a ler agora, ainda há pouco, e vou continuar. Aproximando-se o tempo, página 635. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, não vai ser marcada uma data? Pois é, quando se aproximar o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite, um golpe decisivo, que faça silenciar por completo a voz de reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros ainda escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina. Essa frase ainda, porque eles não vão desistir, porque vai custar. Eles vão orar. Eles vão orar bastante. Senhor, livra-nos. E cada dia que passa se aproxima do tempo marcado no decreto, para todo mundo morrer. Será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Cristo disse que vai fazer justiça. Como Ele vai fazer justiça?
O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelo exército de anjos maus, estão se preparando para a obra de morte. Essa frase aqui deixa claro que vai chegar no dia marcado. Eles já estão preparando-se para começar a matança. É o que está dizendo aqui. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Haverá 3 sinais, 3 acontecimentos grandiosos como indícios do livramento do povo de Deus. Haverá 3 acontecimentos que servirão para o povo de Deus como sinal de que chegou a hora do seu livramento. O primeiro é esse aqui. Os homens estão se preparando, está todo mundo armado, se preparando, ansioso para chegar a hora exata para começar a matar todo mundo. Gente para toda parte. Aí o sol escurece. Há um grande negror, mais escuro do que as trevas da noite cai, né, sobre a terra. Aí, aqui diz: as multidões iradas subitamente se detêm. Eles já estão ali para começar a matar, está chegando, se apaga tudo. E eles se detêm. Se detêm. Silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. O objeto, né? O objetivo de começar a matar. Esquece. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando por ao amparo de seu fulgor insuperável. Aqui está o primeiro sinal. E aqui é um grande conflito. Quando a gente vem para cá, para o primeiro escrito, vamos ver a linguagem que a senhora White, né, usou, porque o primeiro escrito foi escrito primeiro do que o grande conflito. Vamos ver aqui qual foi a linguagem que ela usou para descrever o livramento. Diz aqui, ó: foi à meia-noite que Deus preferiu o livramento do seu povo. Estando os ímpios a fazer zombaria em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios do seu livramento. Para os inimigos dos testemunhos, há uma aparente contradição aqui. Lá diz que enquanto eles zombavam, escarneciam, o sol escurece. Aqui já fala, enquanto eles escarneciam, zombavam, o sol aparece. Certo? Pode olhar aí. Deixa eu ver. À meia-noite, o sol aparece. Como entender isso? Vamos voltar para o grande conflito. No primeiro escrito é resumido. O grande conflito, houve um preparo maior, e a vontade de Deus, muito tempo depois, né, foi mais ampla em escrever com detalhes, certo? E nós vamos aqui ver o segundo sinal. O primeiro sinal, quando eles estão ali, né, preparando-se, zombando, escarnecendo, vocês vão morrer, está chegando a hora, teu Deus, Deus de vocês não vai livrar, cadê o Deus de vocês? Zombando igual o pessoal zombava de Cristo. E aí, cadê? Né, você salvou os outros, etc. Vamos zombar do povo de Deus. De repente, o sol escurece.
O sol, ao escurecer, isso quer dizer que é um pouco antes de começar a noite. Como é que ele vai escurecer? Entra pela noite. Ao entrar pela noite, o povo, então, que estava com medo, os ímpios, volta novamente a zombar. Ah, foi só isso não quer dizer nada, e começa a zombar de novo. Aí vem o segundo sinal, que servirá como um indício, que será mais um indício do livramento do povo de Deus. Está no grande conflito, continuando. Aí o verso, na mesma página 636, diz assim: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos vêem com solene alegria os sinais do seu livramento. Mas ainda não é o livramento. Nesses dois sinais, esses dois acontecimentos grandiosos, primeiro o sol vai se apagar em pleno dia e depois o sol vai brilhar em plena noite, são os dois sinais que indicam o livramento. Mas o povo que está nas celas, nos calabouços, continuam lá. Aí diz aqui, vamos ver o terceiro sinal. Ela pega aqui a passagem de Apocalipse 16 e 7, diz que, né, há uma grande voz, está feito. Aí ela diz, essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto. E ela descreve o que a Bíblia fala lá no capítulo 16. Grandes pedras de Saraiva, cada uma do peso de um talento, estão a fazer a sua obra de destruição. Aí ela diz, as paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Se cumpre o que Daniel falou, o que o anjo Gabriel falou em Daniel 12:1. Né? Será livre. Todo aquele que for achado, o teu povo, porém, será libertado, será livre, né? Será livre do tempo de angústia. Então, se você analisar aqui, é na voz de Deus, é a voz de Deus, aquela que diz em Apocalipse 16 e o verso 17, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo, está feito. Essa voz abala os céus e a terra, lá diz que há um grande terremoto, o maior de todos os terremotos da história humana, divide a cidade de Roma em 3 partes, destrói todas as nações da terra, derruba, né? E começa a cair uma chuva de pedra. Essa voz que abala os céus e a terra é a mesma voz que vai fender as prisões e as algemas dos braços, das mãos e dos pés do Espírito de Deus caem, pondo em liberdade o seu povo. Então o povo de Deus será liberto pela voz de Deus. Pela voz de Deus. Está feito. Você lembra de Cristo? Cristo, quando ele estava prestes a morrer, ele percebeu que faltava uma profecia para se cumprir. É aquela que em Salmos diz assim, deram-lhe vinagre em lugar de água, coisa assim. E ele viu que ainda faltava uma. Aí ele disse, tenho sede. Até parece que João diz assim, para que se cumprisse as escrituras, Cristo disse, Jesus disse, tenho sede. Aí pegaram lá, né, vinagre, colocaram lá numa esponja e deram para ele. Aí ele disse, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que estava consumado? O plano da salvação estava consumado. A missão que Jesus veio para cumprir estava consumada. O livramento do povo de Deus do cativeiro satânico e pecaminoso estava consumado. Aí ele morreu. Quando aqui Deus disser está feito, ele está dizendo o fim do cativeiro e do sofrimento do meu povo chegou ao fim. Chegou, o fim chegou. Acabou. Certo? Acabou. Eles cumpriram a sua missão.
A natureza carnal morreu. A natureza divina reapareceu. Está feito. Aí as prisões se abrem e as cadeias caem. Existe uma outra passagem que aprova que é a voz de Deus que vai livrar o povo de Deus. Haverá 3 sinais. Primeiro, quando ele estiver prestes a matar o povo de Deus, a começar o ato de matar, o sol aparece na sua força. Certo? Aparece. Aliás, escurece. Aí entra pela noite. Segundo, quando der a meia-noite, o sol aparece na sua força. E os ímpios reconhecem pela segunda vez que algo está errado. Na primeira vez ele se detém ali, mas depois começa a zombar de novo. Aí o sol aparece à meia-noite. É o segundo sinal. O terceiro sinal, que é o último sinal para o livramento, que ocorre o livramento, dentro do qual ocorre o livramento, é a voz de Deus, destruindo tudo. Então, com a sacudidura de tudo, as paredes das prisões se abrem e o povo de Deus é libertado. Uma glória toma conta de cada filho de Deus. E no primeiro escrito diz que os ímpios vão para cima dele e a glória aparece. É um povo que não tem o Espírito de Deus. Vê tudo acontecendo, mas ainda estão tentando. Eu comparo esse povo com o povo da cidade de Sodoma. Os anjos cegaram eles, mas mesmo assim eles não desistiram, estavam procurando a porta para entrar. Né? São pessoas que não têm o Espírito de Deus. Para encerrar, eu quero ler aqui a segunda passagem que prova que é a voz de Deus. É uma passagem que a gente já leu bastante, né? Primeiros escritos, no capítulo Selamento, na página... vou começar aqui pela página 36 e 37. A gente leu ainda agora, a gente vai ler de novo. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensava que nós havíamos trazido o juízo divino sobre eles, e que se pudesse livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Então, as pragas, né? Saiu um decreto para matar os santos. Então, as pragas preparam o caminho para o decreto de morte. Saiu um decreto para matar os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Então, as pragas preparam o terreno para o decreto e o decreto prepara o terreno para o tempo de angústia. Aí aqui diz assim: este foi o tempo de angústia de Jacó. Então, todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Está aqui. Os 144 mil triunfaram, tal. É a voz de Deus. Então, nós vemos aí que são o quê? 3 sinais que servirão como, que apontarão ou que encherão o coração dos filhos de Deus de alegria, dando a eles a certeza de que a hora do livramento chegou. Primeiro, o sol vai aparecer na sua força. Aliás, o sol vai escurecer. Segundo, o sol aparece à meia-noite. Terceiro, a voz de Deus abalando os céus e a terra. É na voz de Deus, porque sempre é o último. É na voz de Deus, é a voz de Deus que põe fim, o cativeiro. Lá diz que o povo de Deus, aqui no Grande Conflito, diz que o povo de Deus é libertado. Esse é o período crítico no qual nós estamos prestes a adentrar. Nós precisamos orar todos os dias, estudar a nossa Bíblia, estudar a palavra de Deus. Todo dia, pedir ao Senhor que transforme o nosso coração. Somos fracos demais. Às vezes o diabo nem precisa vir nos tentar, a gente já se entrega às tentações. Essa é a verdade. Nós precisamos aprender a jejuar, orar e estudar incansavelmente. Que Deus nos abençoe. Amém.